A E gente aí? abre o programa de hoje para falar do PL da anistia e, por isso, eu convido para entrar aqui na nossa conversa o senador pelo Rio de Janeiro, o senador do PL, Carlos Portinho. Senador, muito obrigado por participar com a gente aqui. Obrigado a você e a toda a grande audiência do Pleno News. Prazer estar com vocês. Senador, existe um comum acordo entre Davi Alcolumbre, Hugo Mota, o Supremo Tribunal Federal, para desprezar, para ignorar a anistia aos envolvidos no 8 de janeiro, e agora eles querem falar numa redução da pena. A minha pergunta é a seguinte: quando eles falam em reduzir a pena, eles talvez nem se deem conta, mas eles estão confessando que essas penas foram exacerbadas, não? Exatamente. Parece que da viagem para Roma, do trem da alegria, eles trouxeram na bagagem mais um coelho na cachola, né? Isso, na verdade, veio pela imprensa. Ontem, da tribuna, inclusive, eu cobrei frontalmente, tete a tete da tribuna, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, porque não existe acordo de líderes em que os líderes não participem, não existe conversa com líderes em que os líderes não participem. Isso é uma conversa de coxia, né? E exatamente por isso envolve o STF, o que é muito triste, porque é mais uma submissão do nosso Congresso Nacional ao STF. O projeto de anistia, a anistia é um projeto legislativo, né, previsto na Constituição, de iniciativa do Parlamento, como iniciou lá na Câmara de Vereadores. Existe um projeto lá com assinaturas de líderes para urgência, muito além, inclusive, da assinatura dos parlamentares, do mínimo necessário. Essas assinaturas, elas já estão no documento, elas existem. Agora, se Davi Alcolumbre, junto com Hugo Mota, né, buscaram o STF, ou foram buscados, melhor dizendo, pelo STF, para sentar e eles redigirem algo, primeiro comprova exatamente o que você falou. Né? Exacerbaram a pena, exageraram a pena. Né? Uma pena completamente não prevista no Código Penal, um somatório de penas que diverge da regra legal e que levou, por isso, a uma condenação, como eu digo, feita pelo estômago, pelo fígado. Né? E quando rumores dizem que o STF conversa com Hugo Mota e com Davi Alcolumbre, o primeiro fato constatado é que o próprio STF já se convenceu, né, que exagerou, que errou nas penas que foram aplicadas, o que foi sempre a nossa defesa e é a razão maior da anistia. A anistia é o maior gesto de paz, é bom que se diga. A anistia permite que a gente olhe para frente. E eu defendo uma anistia ampla, geral e restrita, e vou continuar defendendo uma anistia ampla, geral e restrita, que vai, inclusive, aproveitar os próprios ministros do STF, porque se a gente não virar essa página, não tenha dúvida, a partir de 2027, a discussão vai ser justamente através de CPI, de abuso de autoridade, de lava-toga, como já viu-se no passado, né, poder apurar todas essas relações do Poder Judiciário, né, com advogados familiares, com esposas de ministros, né? Não tenha dúvida, a anistia é justamente o único remédio para o Brasil, é o maior gesto de paz, para que a gente olhe para frente, para os problemas reais do nosso país. A economia está indo para o buraco, né? O poder de compra do trabalhador caiu, e enquanto isso, na coxia, voltam de Roma com alguma ideia mirabolante, que não foi participada nenhum líder, e a nossa posição é bem clara, a minha é anistia ampla, geral e irrestrita. O líder do PL na Câmara dos Deputados, o Sóstenes Cavalcante, ele está de frente nessa questão da anistia, lutando como um leão, tem tido uma atuação implacável, incisiva. Outro dia ele estava no aeroporto colhendo assinaturas, né, pegando os políticos que chegavam em Brasília, ele já pegava ali, já, como diz o termo, retido na fonte. Já ia ali, já direto na fonte, e falava, vem cá, assina aqui e tal, e conseguiu a quantidade de assinaturas. Só que, apesar de todo o esforço, a única coisa concreta que o Sóstenes conseguiu, dada as circunstâncias, né,
foi uma intimação do ministro Flávio Dino. De concreto, o que a gente tem é isso. O que ele conseguiu angariar foi uma intimação do Flávio Dino. Eu queria que o senhor avaliasse, a gente sempre vai bater nessa tecla da atuação militante dos ministros do STF, porque isso já se tornou algo escancarado. Ninguém tem mais dúvida sobre esse assunto. Eu queria que o senhor avaliasse, porque o imbróglio está justamente nesse ativismo, nessa militância que ministros do STF fazem em prol de determinados casos, né? Na cara lavada eles já admitem que são um tribunal político, são um poder político, quando, desde os meus livros de direito, eu aprendi, né, que a magistratura, que é das carreiras mais lindas que existem no Poder Judiciário, né, o juiz é técnico, ele não tem acesso às partes, as partes têm acesso a eles, mas ele não, ele tem que manter uma isonomia, né, que é a imagem da justiça, por isso ela tem uma venda nos olhos, ela é cega, né, cega para que ela não tenha lado, para que ela não tenha justamente o que o Barroso agora invoca, que é uma participação política, né? Ela tem uma importância técnica. Os órgãos de política, o executivo e o poder legislativo, que são eleitos pelo povo, por isso são órgãos políticos, né? O que eu vejo, o deputado Sóstenes é um leão. Ele tem uma causa de vida, a gente pode dizer. Ele coloca a sua vida em risco, né? Os seus gestos confrontam os ministros do STF. É uma pessoa de coragem, porque ele está defendendo valores, são valores próprios, valores de vida, nossos valores, né? O Brasil precisa de homens de coragem como ele. E, ao mesmo tempo, a gente vê realmente um poder judiciário que já se invocou como poder político. Olha, eu tenho debatido muito, tenho estudado, pretendo apresentar em breve um projeto de lei. A gente precisa valorizar a carreira da magistratura. É bom que se lembre que o atual presidente Lula ele foi condenado em todas as instâncias, por diversos ministros, por diversos embargadores, né, em julgamentos técnicos, porque é isso que se espera do Poder Judiciário. E a gente tem que estimular, na minha opinião, que o ápice da carreira do magistrado seja o STF. Hoje a gente tem um STF que, dos seus 11 ministros, apenas 2 são magistrados de carreira. E não causa surpresa, porque são justamente os 2 mais técnicos. É o ministro Fux, corajoso também no seu último voto, no caso Débora, né? E o ministro Cássio Nunes. Esses são de carreira. E você vê a diferença, né, comparado com os outros. A gente tem que, eu acho, numa próxima legislatura, e certamente seremos maioria no Senado, e as pessoas têm que entender a importância disso em 2026, né? A gente tem que revisitar o Poder Judiciário, a gente precisa tratar de uma reforma do Poder Judiciário, uma reforma que prestigie a magistratura, aqueles que entraram para o concurso, os advogados que foram indicados nas instâncias inferiores pelo 5º Constitucional, que é constitucional a indicação pela OAB, que representa a classe, que é o representante, digamos, da sociedade civil, né, nos tribunais de justiça dos países, do país, no nosso STJ também, mas não tem essa participação, representatividade no STF. E a magistratura ela precisa ser valorizada e entenderem que o ápice da carreira da magistratura é o STF. Não dá mais para essas sabatinas de indicação do Poder Executivo, porque a gente sabe, o STF hoje, ele aprendeu não só que ele tem a caneta e a palavra final, e por isso ele se sente acima dos outros poderes, né, quebrando o princípio constitucional do Estado de Direito, que é a harmonia e o equilíbrio e a independência de cada um, porque ele se mete em questões legislativas, mas ele entendeu também que lá no Legislativo tem muitos parlamentares que estão com o rabo preso. E quanto mais parlamentares com o rabo preso, para eles melhor, porque eles aprenderam a abrir a gaveta e, Hugo Mota foi eleito, deixa eu pegar aqui, ele deve ter uma capivara, como dizem, né? Deve ter algum probleminha aqui. É com o pai dele, é com a mãe, é com a tia, né? É com ele. O próprio Davi Alcolumbre, quando foi eleito, agora reeleito, presidente do Senado, fizeram uma operação da Polícia Federal. Esse é o modus operandi, infelizmente, que adotou o STF nessa atuação política. E está errado, está tudo errado, porque esses parlamentares que têm o rabo preso, como é que eles vão numa sabatina rejeitar o nome
de alguém que vai sentar lá para julgar os seus casos. Isso tem que ser uma carreira da magistratura, e aí a gente vai ter a real e verdadeira independência dos poderes e a sua harmonia será consequência. Senador, só para finalizar rapidamente, eu quero tocar com o senhor justamente nesse ponto do Luiz Fux, do ministro Luiz Fux, que o senhor falou. Se o senhor acredita, porque ele aplicou realmente uma pena de forma técnica, né? 1 ano e 6 meses, antes aos 14 anos, né? A qual a Débora foi condenada. E dos 4 crimes imputados, ele só considerou o de deterioração de patrimônio tombado. O senhor acredita que essa atuação dele, esse voto dele, pode ter exercido uma influência na corte? Certamente chamou a atenção de todo o Brasil pela certeza do seu voto, né? Pela justiça que fez. Houve um dano ao patrimônio, eu sempre disse isso, eles têm que responder por dano ao patrimônio. Golpe de Estado, aonde houve, tinha tanque na rua, tinham pessoas armadas, tinha uma liderança que iria tomar o poder, e aquele que engenhou isso geralmente participou do golpe esperando o momento de tomar o poder. Isso na história do Brasil e de todos os países. É impensável um golpe de Estado com pessoas vendendo algodão doce, como diz o presidente Bolsonaro, popcorn and ice cream, né? Sorvete e pipoca. E foi isso, batom, né? A Débora, ela teve um ato de indignação e revolta, né? Fez um dano ao patrimônio que saiu com água e sabão. Também no direito penal tem uma coisa chamada o princípio da bagatela, né? Quando o dano não é possível de você penalizar porque ele é muito pequeno, né? Então, se saiu com água e sabão, eu acho até, vou até um pouco além do voto do Fux, eu acho que caberia o princípio da bagatela para justamente eximi-la do cumprimento da pena. Agora, o voto dele é correto. Se houve alguma coisa, foi dano ao patrimônio. Você não viu imagens da Débora dentro, liderando, clamando por um nome que iria assumir o país, né? A gente viu que aquilo dali foi uma grande revolta popular, né? Não um golpe, uma revolta popular. Quem tiver dúvida, coloca aí. Dizem que o dicionário é o pai dos burros. Vamos agora na mãe dos burros, que é a inteligência artificial. Vai aí, escreve diferença entre revolta popular e golpe. E você vai ver que o que traz de exemplos, de características, é exatamente o que houve. Uma revolta popular, uma indignação generalizada por tudo que as pessoas viram. As pessoas viram malas de dinheiro, as pessoas viram a corrupção na Petrobras, as pessoas viram e ouviram a delação, né, de empresários que pagaram, que fizeram caixa 2, pagando políticos, o próprio presidente. A gente viu os pedalinhos, a gente viu a cobertura triplex, as pessoas viram e elas se indignaram pela volta, né, do presidente que foi descondenado, não foi nunca inocentado, não foi absolvido, foi descondenado por uma questão, uma filigrana jurídica da competência, volta o processo todo para a primeira instância e aí prescreve e aí ele ganha o direito de concorrer de novo e se elege numa eleição que houve interferências realmente do Poder Judiciário a partir do momento que várias das denúncias que estavam sendo feitas durante o processo eleitoral, hoje a gente vê que se confirmaram. O Lula e Maduro são irmãos, né? Ou não? Né? O Lula defendia o aborto, ou não? Né? Então, tantas peças de propaganda eleitoral foram impedidas de serem veiculadas e que estavam falando a verdade quando diziam que eram fake news. A título de defender a nossa democracia, eles a capturaram. Perfeito, senador. Nós vamos continuar aguardando aí as próximas movimentações. A gente, como imprensa, vamos seguir vigilantes. E muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado a todos e nós, lá no Senado, com as dificuldades, somos 32 apenas, dentre 81, não somos ainda a maioria, seremos em 27, se Deus quiser. Estamos lá como na Câmara, o deputado Sóstenes, um leão. Somos leões brigando pelo que achamos justo e correto e para o bem do nosso Brasil. Obrigado, senador. Obrigada, senador. Até a próxima.